Muito bem, estamos aqui com o Luciano. Estivemos visitando o Nepal e conhecemos o Luciano aqui no Brasil. Claro, ele é brasileiro. Luciano, que prazer tê-lo conosco no nosso programa. Prazer é todo meu, pastora Ângela. Uma alegria muito grande retornar aqui a esta cidade e poder ter esse tempo de comunhão com a senhora e o pastor Paulo. Isto. Olha, Luciano, nós sabemos que foi Deus que trouxe você com um propósito muito especial, de gravar este programa, de estar conosco falando sobre aquele tempo tão gostoso ali em que estivemos no Nepal. Pudemos visitar esta nação de uma maneira assim, do Senhor. Deus deu ao Paulo uma adoração especial. Quando ele se imaginou num monte bem alto, ele disse: Senhor, eu queria subir no monte mais alto da terra. E ali eu queria tomar uma escada e subir até o último degrau. Então tomaria uma bandeira nesse último degrau e te diria, quando teus olhos passassem sobre a terra, que eu te amo, que eu te adoro. E logo em seguida, você esteve conosco lá no ministério, não foi, Luciano? E nos convidou a ir ao Nepal. Você acreditava que a gente iria mesmo? Olha, pastora, foi algo assim muito especial, né? E tanto eu quanto a minha esposa, a pastora Andressa, nós ficamos muito felizes de recebê-los ali. E eu já estava orando há algum tempo para fazer um ato profético. O Himalaia é o local mais alto do mundo. E os pontos altos na Bíblia pode ser usado estrategicamente para batalhas, para várias coisas. Então tem exemplos, tem uma explicação forte na Bíblia a respeito das montanhas altas. E eu sempre caminhei no Himalaia ali e procurando servir a Deus entre os povos não alcançados. E eu via muitas bandeiras do hinduísmo e do budismo. Sim. E eu me aproximava dessas bandeiras e eu podia ver pequenas citações, mantras, pequenas meditações em adoração a deuses estranhos. Escritas nas bandeiras. Exatamente, na língua tibetana. E aí começou a vir no meu coração um desejo muito grande de fazer um ato profético, de colocar uma bandeira com os dizeres: o Himalaia pertence ao Senhor Jesus. A senhora esteve lá e viu que o lugar é muito lindo, só que é uma grande afronta o diabo, através dos seus seguidores, colocar bandeiras dizendo que aquele lugar é dele e não é dele. Sim. Então foi quando daí nós tivemos a oportunidade de conhecê-los e o pastor tinha essa visão de um dia chegar num ponto bem alto e colocar esta bandeira de uma forma assim muito especial. Sim. E foi interessante porque eu queria fazer um ato profético com essa bandeira, só que eu não tive uma liberdade no espírito em fazer esse ato sozinho. Foi quando Deus colocou na minha vida a senhora, o pastor Paulo, o pastor Rogério, e juntamente com a minha esposa nós subimos ali no ano passado. Sim. E pudemos realizar esse ato profético. Eu creio que depois eles vão ver algumas imagens. Sim, e algo interessante também é que além da nossa presença de brasileiros ali, havia uma nativa, a Santa, exatamente, não é? Filha da pastora Sukimaya. Exatamente. E pudemos então orar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor das nações, o Senhor do Nepal, o Senhor do Tibete, o Senhor da China, o Senhor de todas as nações da terra. E foi esta bandeira que deixamos lá. Jesus é o Senhor das nações. A faixa escrita: o Himalaia pertence ao Senhor Jesus. E só não podemos nos esquecer que foi algo assim muito programado por Deus, porque o ato onde foi realizado 4.000 metros de altitude. E como eu já havia dito, só que eu só falei para vocês depois, que 3 senhores de idades foram subir para fazer suas preces a deuses estranhos, e por ser uma altitude eles não estavam acostumados e eles morreram, 3 senhores morreram um dia antes. E o pastor Paulo, com 71 anos na época, subiu e tudo deu certo e nós louvamos a Deus porque foi feito, e eu creio que no mundo espiritual
foi algo estratégico. Nós fizemos o ato num vilarejo chamado Muktinath. Sim. E esse vilarejo é Muktinath. Mukti significa salvação. Nath significa cabeça, na língua nepali. Ou seja, o nome do vilarejo significa cabeça da salvação. E nós sabemos que é uma outra afronta contra o Deus verdadeiro. Sim. Porque o cabeça da salvação é Jesus Cristo. Jesus. Sim, é verdade. E algo muito lindo foi exatamente a gente ver como Deus nos sustentou. Como não sentimos nada, não é, Luciano? Caminhando, subindo as escadas, subindo a montanha. Foi algo tremendo, uma experiência fantástica. E nós levamos também uma bandeira que nós ganhamos da Finlândia. Uma bandeira que foi doada para o Ministério com as bandeiras de todas as nações. É claro que uma nação a mais surgiu depois que ganhamos a bandeira, foi o Sudão do Sul, mas ali estavam aquelas bandeiras e nós proclamamos que Jesus é o Senhor. Isso é muito importante. No ponto mais alto da terra. Sim. E o Nepal tem... Como é o Evangelho? Como está o Evangelho lá no Nepal hoje, Luciano? O Evangelho chegou aproximadamente 55 anos atrás. Só? No Nepal. E louvamos a Deus, porque tem crescido diariamente. Embora, contando cristãos evangélicos com católicos, tem aproximadamente 0,5% de cristão. Não chega a 1%, contando com católicos e evangélicos. Só que uma estatística que me alegrou muito é que eles contam como religião, né? Então, é a religião que mais está crescendo em adeptos no Nepal. Que maravilha! Ainda tem uma certa perseguição sim. Em relação aos hindus radicais. Em relação ao governo hoje, Nepali pregar para Nepali, ainda o governo já está tendo um pouco mais de tolerância. Mas o maior problema ainda é o cristão, o estrangeiro converter ou batizar um Nepali. Na lei Nepali ainda diz que são 6 anos de cadeia para aquele que ou converter um Nepali, tirar eles da religião deles. Eles encaram como uma afronta muito grande um estrangeiro sair de seu país, ir lá e mudar o Nepali.